O mestre precisa repousar. Por favor, por favor. Pedro, Tiago. Deixai vir a mim os meninos. E não os impeçais. Porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Evangelizar bebês é educar o espírito na mais tenra idade, levando-o a sentir as vibrações amorosas e a proteção de Deus. Recordemos que o futuro também nos aguarda. Oremos, vibremos, trabalhando. Crianças e jovens pedem-nos amparo e orientação. O coração da criança é o solo a cultivar. Brilhará, um dia, a flor da luz da verdade no jardim por onde hoje caminham os nossos pés, a serviço do Mestre infatigável. Como vocês viram, estão escutando? Como vocês viram, nós estamos no mês de março comemorando 45 anos da evangelização infantil pela FEB. É muito importante para nós, seres encarnados, a educação não só física, mental, psíquica, mas também espiritual. Por isso, nós prezamos muito esse mês comemorativo de 45 anos de evangelização de uma forma mais efetiva, com cursos para os evangelistas, enfim, uma coisa mais formalizada para que as nossas crianças sejam homens de bem. Você pode passar? Na nossa casa está aberta ao público 2 dias na semana. No sábado, às 18 horas, a palestra é pública. A entrada é por ordem de chegada. E nas terças-feiras, às 15h30, também é a mesma coisa, por ordem de chegada. Ela é híbrida também. Às 18 horas, também online, acontece no sábado e às terça-feiras também online. Quer dizer, vocês podem escolher ou ouvir até aqui ou assistir as palestras online. Nós temos também palestras online no domingo, às 8h30 da manhã, na segunda-feira, às 8 horas da noite,
às quintas-feiras, às 15h30, também online. É só entrar no Facebook, Centro Espírita Casa de Jesus, ou mesmo no YouTube. O atendimento fraterno também nós temos 2 dias por semana, presencial. No sábado, às 16 horas, às 15h30, me desculpe, às 16 horas, e na terça-feira, às 14 horas, também por ordem de chegada. A evangelização das crianças, nós vamos ter domingo online ainda, mas vamos ver se isso daí fica presencial, mas por enquanto online, 9h30, as crianças de 0 a 2 anos, e 10h15 as crianças de 3 a 9 anos. E os jovens é híbrido, é de forma híbrida, como acontece no nosso trabalho de palestra pública. Sábado às 18 horas, para os jovens de 10 a 21 anos. Nós também temos o estudo da doutrina espírita, o introdutório, o ESE, o complementar. É só a gente, quem quiser maiores informações, a gente pode estar no site da Casa de Jesus, ou mesmo lá embaixo. Vocês podem conversar com as recepcionistas, que elas têm todos as informações necessárias. Não, faltou. Faltou o passe. O passe, a gente tem o passe agora coletivo. Então, nós não estamos mais distribuindo água. Quem quiser trazer a sua aguinha, pode trazer a sua garrafinha, que a água vai ser fluidificada. Mas, por conta da nossa pandemia, nós não estamos colocando mais. E agora, para que a gente possa se harmonizar, a gente vai pedir para que a Ana Dias faça uma leitura e também a oração inicial. Do livro Vinha de Luz, uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Caridade essencial. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. João, capítulo 1, versículo 6. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestituras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e complementam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito da boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações da caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto
e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos, segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade que vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos da luz. Para nos harmonizarmos ainda mais, façamos uma oração. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Aonde houver ofensa, que eu leve o perdão. Aonde houver discórdia, que eu leve a união. Aonde houver erro, que eu leve a verdade. Aonde houver dúvidas, que eu leve a fé. Aonde houver tristeza, que eu leve a alegria. Aonde houver desespero, que eu leve a esperança. Aonde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que vivemos para a vida eterna. Amém. E hoje nós temos a grata satisfação de ter o Carlos Monteiro, nosso amigo, nosso trabalhador aqui da casa, facilitador do estudo introdutório da casa, que vai nos falar de um tema muito importante para nós, né? O álcool na visão espírita. Que Jesus ilumine você. Boa noite a todos. Que o Divino Mestre Jesus, que está no meio de nós, possa nos abraçar. E do abraço desse irmão mais velho, possamos nós abrir as nossas mentes e nossos corações para que na noite de hoje consigamos entender um pouco mais da sua doutrina consoladora. Na noite de hoje, trazemos o conhecimento da doutrina espírita sobre as questões do alcoolismo. Diríamos que o álcool existe desde que o homem está presente, praticamente, né? De diversas formas. E nos acompanha dia, encarnação a encarnação. Desta forma, a nossa proposta hoje é trazer o que a doutrina tem e nos trazer a ligação para nós refletirmos. A nossa exposição é extremamente reflexiva, ou seja, coloca-se o entendimento, coloca-se o conhecimento e os senhores, através das reflexões, irão decidir, optar, escolher, tá certo? Então, a gente começa o nosso trabalho trazendo uma parte bem interessante, que é o espírito Joana de Ângeles, vai trazer depois na outra opção, né? A primeira, o que é alcoolismo. Como diz o texto, se os senhores leem, eu não vou repetir, né? É a incapacidade da pessoa de abster-se de álcool. Então, não é um conceito espírita. É um conceito do pessoal que trabalha, dos profissionais da área da dependência química. Então, nós poderíamos dizer que o indivíduo que toma a cervejinha dele todo final de semana, ano após ano, se enquadra aqui? Sim, se enquadra. Não, eu não preciso beber todos os dias para me tornar alcoólatra. Essa é a condição, né? Então, a gente tem uma ideia um pouco exagerada. Eu não sou alcoólatra, mas eu bebo há 40 anos, todo sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, no meu churrasquinho, na minha balada e tudo mais. Se enquadra como um alcoólatra, certo? Mas o espírito Joana de Ângeles, na obra exemplar Após a Tempestade,
ela nos traz para nós, o Espírito, hein? Na psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos traz para nós o passo a passo até nos tornarmos alcoólatra, dependente do álcool. E ela começa dessa maneira, né? Ela vai dizer, inicia-se pelo aperitivo inocente. É fantástico. Esse primeiro parágrafo dela que ela coloca é fantástico. O que é o aperitivo inocente, né? Vamos abrir um parênteses antes de continuarmos, né? Esse nosso trabalho, abrindo um parênteses, tá? A gente faz em média 8 horas. Eu trabalho 8 horas de uma forma mais calma, mais tranquila, explicando. Aqui temos 50 minutos, 55 minutos para falar. Mas como o Leandro e a Dete são meus amigos de longa data, né? Até na época que eu conheci o Leandro, ele não tinha tanto cabelo branco, a gente conviccionou que a gente vai até as 11 horas da noite hoje. Não dá as 8 horas, hein? Mas já é alguma coisa, né? Porque a gente tem que dissertar ponto a ponto para os senhores ficarem bem esclarecidos, né? Mas vamos tentar, de uma forma ou de outra, concluir o nosso trabalho. Então, Joana vai dizer que o aperitivo, um simples, o inocente aperitivo, já começa ali o processo. Mas como? Aperitivo simples. E eu vou explicar para o senhor através de um exemplo. E por isso que a nossa exposição é longa e vai até as 11 horas da noite. Imaginemos o pai que pega o seu copo de caipirinha, coloca a vodka, o açúcar e o limão. Pega o socador e soca bastante. Está ali a vodka. Aí ele pega o seu filho de 10 aninhos e dá o socador para o filho chupar. Vamos ver. Mas qual é a relação aí, Carlos, com um aperitivo inocente? Um simples aperitivo inocente que o pai está dando para um filho, que por hora transita num corpo de 10 anos, mas é um espírito milenar. E como falamos agora há pouco, o álcool existe desde sempre, praticamente. Este filho pode estar vindo das suas encarnações anteriores com problemáticas no álcool. Começa ali, então, através do aperitivo inocente, o estímulo que o pai está dando, com ou sem conhecimento. Fica clara essa primeira parte para vocês? Então, quando você dá o socador com a vodka para aquele espírito milenar, está num corpo de uma criança, mas o espírito é milenar. As lembranças todas dele estão ali. Ativa ele dentro da pessoa, ativa o espírito, o gosto por aquilo que ele já traz de problemáticas de outras vidas. Certo? Mas Joana continua ainda. Ela vai nos dizer, repete-se através do hábito social. Hábito social. A sociedade estipulou-se que, numa festa de casamento, temos que ter álcool. Numa festa de aniversário de 15 anos de uma criança, de uma jovem, temos que ter álcool. Esse hábito dito correto. Certo? E ela continua. Terceiro ponto. Impõe-se a poucos como necessidade, né? Transforma numa necessidade. Todo final de semana eu vou bebendo, convertendo-se em dominação absoluta pela dependência. Então, os senhores têm que ter reflexão aqui, ó, que é um espírito que traz para nós esse passo a passo para se tornar um viciado no álcool, correto? O álcool, agora de uma forma mais técnica, né, age em todas as regiões do nosso cérebro. Não tem uma que escape. De acordo com a quantidade, com a qualidade e a frequência, eu vou ter as minhas regiões do cérebro, todas elas prejudicadas. Isso é muito interessante, né? Que muitos dizem que o álcool não faz mal, que isso é aquilo, só faz mal no pulmão, no rim, né? Mas, na verdade, atua e muito na questão do nosso cérebro, ok? Dificilmente um órgão escapa dos danos provocados pelo excesso de bebida e não há doença conhecida que não piore com excesso de álcool. Acredito que todos os senhores conseguem entender esse slide, né? Mas o uso de drogas e o álcool e suas consequências no perispírito. Deveríamos, então, trabalhar aqui o que é perispírito, né? O perispírito é uma condição que os senhores teriam que estar estudando na casa para entender perfeitamente a conceituação, as características do perispírito. Mas, como hoje não temos todos esse tempo, vamos colocar um exemplo simples para os senhores do que seria o perispírito. Assim traçado como o corpo sutil, modelo organizador biológico, mas de uma forma mais simplista possível, que é a nossa proposta hoje, né? Diríamos que o Carlos desencarna, morre aqui. O corpo fica ali para ser enterrado. Levanta deste corpo do Carlos o seu perispírito com o seu espírito.
para o senhor entender. Que é esse corpo? É um corpo sutil, visto apenas por aqueles que têm a condição da mediunidade, da vidência, certo? Então, se um médium viesse aqui, ele viria. O Carlos está ali, o corpo físico dele, mas levantou o Carlos no seu perispírito. Fica claro isso para o senhor? De uma forma bem simplista, né? O que seria perispírito. Esse corpo perispiritual é o corpo que nós nos utilizamos no mundo espiritual. Ficou claro? Dessa forma, quando alguém diz que viu um espírito, está vendo o quê? O corpo perispiritual daquela pessoa que morreu. Simples, né? E por que essa condição com o álcool? Porque o perispírito é o corpo ao qual nós registramos tudo de bom e de mal que façamos em toda a nossa vida. Inclusive através do pensamento. Então, se eu fiquei uma encarnação todinha, 40 anos bebendo numa mesa de bar, que em Balneário Camboriú não tem, né, Leandro? Assim, pessoa que fica, não. Em Itajaí tem. 40 anos que uma pessoa fica numa mesa de bar bebendo, ela está impregnando, marcando, manchando, matando as suas células perispiritual. E vai ficar esse registro para quando ela for para o mundo espiritual, quando ela morrer. Dessa forma, mais uma conceituação para os senhores entenderem o perispírito. Segundo o espírito André Luiz, o perispírito é um corpo sutil que está ligado ao nosso corpo físico, célula a célula. Havendo uma célula nossa, do nosso corpo físico, há uma correlata no nosso perispírito. Então, o indivíduo bebe 30, 40 anos e morre de cirrose hepática. O que é cirrose hepática? A morte do seu fígado ficará com seu fígado perispiritual manchado, escuro, certo? Os senhores terem uma ideia. Divaldo Pereira Franco, nessa obra magistral, o Espírito Manuel Filomeno lhe passa, né? Vai trazer um pouquinho para nós entender isso aí. Olha o que ele diz nessa obra magistral, que é Nas Fronteiras da Loucura, certo? Para vocês entenderem um pouco mais do que nós falamos. Então, o corpo físico, atualmente, nós aqui que estamos encarnados, temos essa trilogia, né? Ao sairmos do corpo físico, vamos ficar com o nosso perispírito e espírito, certo? Mas as consequências do álcool nesse perispírito. O Espírito Manuel Filomeno de Miranda, nessa obra Nas Fronteiras da Loucura, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, ele começa e faz uma sequência do que o álcool provoca no perispírito. Por que é importante para nós sabermos o que o álcool provoca no perispírito? Porque não só no corpo físico, né? Corpo físico todos nós sabemos, as doenças causadas pelo álcool, mas vamos entender a questão do perispírito por causa da sobrevivência do espírito, né? Que vai levar consigo esse corpo perispiritual. Dessa forma, ele diz que o álcool, ou seja, aquele que nós estamos tratando como uma condição de alcoólatra, né? Libera toxina que impregna no perispírito e amortece as vibrações. Vibrações no perispírito, sim. Uma das funções do perispírito, que as quais recomendo os senhores virem estudar na casa para compreender, é nos manter o corpo físico sadio. Essa é uma das funções do perispírito. Como que ele faz isso? Ele envia da célula perispiritual a energia, a vibração para a célula idêntica no corpo físico, nos mantendo sadio. Quando eu me tornei alcoólatra, colocando uma forma mais profunda, eu impeço que essa vibração transite do perispírito para o corpo físico. Estou me esforçando o máximo que posso para os senhores compreenderem. Espero que o senhor esteja compreendendo, certo? Então, esse é o primeiro ponto que Filomeno coloca para nós. O segundo ponto que Filomeno coloca nessa obra é que gera insensibilidade ao tratamento espiritual. E aí a gente vai fazer um resuminho através de um exemplo para os senhores entenderem. Eu pego o meu marido, trago aqui no centro espírita em estado de embriaguez. Ele acabou de sair do bar e tomou 20 cervejas. Levo ele na casa de Jesus para ele tomar um passe. Que o passe é um tratamento, é uma recuperação. E o passe vai trabalhar no corpo físico e no perispírito. Ora, o médium, se providenciar o passe, esse passe vai se tornar o quê? Repulsivo. Qual é o passe? Não diria ser a palavra repulsivo, mas é como se a mão do médium está saindo as energias boas, entra, ou seja, penetra o corpo físico e perispiritual do alcoólatra em estado de embriaguez e retorna. As substâncias do álcool não permitem que essa energia boa que o passe transmite passe para o corpo perispiritual. Então não surte efeito. Então o que eu faço, Carlos? Espera
no mínimo 48 horas, sem beber, para sair todas as impurezas do álcool que transita no seu corpo físico, para levar o seu marido numa casa espírita. Ficou claro isso para vocês? Só para numa condição de exemplo. A dependência prossegue depois da morte. Bah. Aí é doloroso, né? Muitas pessoas, com desconhecimento, é claro, né? Dizem assim, meu marido viveu 50 anos na mesa de um bar. Morreu como alcoólico, sem fígado, sem pulmão, sem nada, tudo causado pelo álcool. Graças a Deus, foi para o mundo espiritual, acabou para ele. Não. Segundo a doutrina espírita, tudo que somos, tudo que gostamos, tudo que queremos, enquanto vivos encarnados no corpo físico, permaneceremos com esses mesmos gostos no mundo espiritual. O Carlos, eu aqui, por exemplo, vou viver numa confeitaria depois que eu morrer, cheirando quindim, que eu gosto de quindim. Até antes de morrer, já vou falar com a minha esposa, a Carlota, para ela já deixar uma taça de quindim para mim ali, para me segurar. Né? Então, vocês estão entendendo? Eu estou falando isso aí para vocês entenderem que é com relação a tudo. Ah, aquela pessoa que passou a vida toda pegando o telefone e falando mal dos parentes para outras pessoas, vai continuar com esse desejo no mundo espiritual? Sim. Então, todo aquele que foi alcoólatra uma vida inteira, ao desencarnar, primeiro a vontade dele é de beber. E como ele não vai encontrar no mundo espiritual um bar para frequentar, ele vai para onde? Ele vai para os mesmos locais, para a mesma mesa de bar que ele viveu 50 anos bebendo. Para quê? Para beber junto com os encarnados vivos que estão ali. Ficou claro? Então a dependência prossegue após a morte. Ela vai permanecer. Então é muito difícil alguém que passou 50 anos todos os dias numa mesa de bar, ao desencarnar, não ter mais vontade. É uma questão de lógica, né? De raciocínio lógico, que Kardec usava muito. Né? Ele joga a lógica para nós. É o que os senhores têm que fazer nas questões reflexivas. Né? Lesões do corpo físico refletem no corpo espiritual. Aquilo que eu falei, né? Vou desencarnar e todas as lesões que eu fiz no meu corpo físico vai estar ali. E é muito interessante porque se nós pudéssemos ver o corpo, o perispírito de alguém que morreu por causa das drogas, do álcool, das drogas, viríamos no seu corpo físico todo, seu perispírito, né? Todo, como é que se diz, destrambelado, né? Todo estragado, todo sem jeito, todo sem forma. Por quê? 50 anos que ele consumiu o álcool e colocou em prejuízo o seu perispírito. Ele não vai sair com o perispírito de uma forma normal. E é muito interessante que nessa reflexão, só, Leandro, lá pela 1h da manhã, tá? 11h não dá. Olha só, é muito interessante que a gente pode fazer uma reflexão assim. Vamos imaginar Madre Teresa de Calcutá e Irmã Dulce. E vamos imaginar do outro lado alguém que bebeu 50 anos e Fernandinho Beiramar, que ainda está vivo, mas um dia ele vai passar para o outro lado, né? Ou Hitler, por exemplo, né? Vamos dizer assim. Duas condições. Vamos analisar o perispírito deles no momento do desencarne, da morte. É como se nós olhássemos assim, ó, o perispírito daquele que bebeu 50 anos está muito pesado, está denso, está todo cinza, algumas partes escuras. Agora vamos analisar o perispírito da Irmã Dulce. Clarinho, vibrante, todo formadinho, todo certinho, as formas do corpo que ela tinha. E aí existe uma lei da física, que funciona no mundo espiritual também, né? A lei do mais forte. Aquilo que é pesado desce, aquilo que é leve sobe. Para vocês entenderem a condição de para onde vai quem está na condição da Irmã Dulce, né? Não estamos querendo relacionar com todos os senhores aqui, mas só para tipo de exemplo, né? E para onde vai alguém que bebeu 50 anos, que está com o perispírito pesado, certo? Continuando. O perispírito imprime as lesões nas futuras organizações fisiológicas. Nasceu com cirrose, pode estar relacionado a uma condição do álcool? Pode, não necessariamente sempre. E, por último, o perispírito plasma no novo corpo físico a predisposição orgânica. Esse, para mim, é o melhor, sabe, Rô? É o melhor do que o Filomeno coloca para nós. Ele plasma no meu perispírito uma próxima vida com predisposição a ser alcoólatra. Meu Deus do céu! Já faz 10 vidas que eu venho com problema com álcool. Nessa 11ª eu já venho com predisposição para ser alcoólatra de novo? Sim. E eu vou explicar para os senhores de uma forma, de um exemplo, que se torna mais fácil para a gente compreender, né? Todos nós.
E a gente pode imaginar que nós, para estarmos na faculdade, deveremos fazer uma prova. Ou melhor ainda, dizendo, né? Imaginemos que nós estamos, na minha época, né? Estou meio velhinho também, tinha o segundo ano do segundo grau, onde nós tínhamos uma matéria de matemática chamada trigonometria. Trigonometria. Naquela época, eu tinha que fazer uma prova, ao final que a professora ensinou, e se eu não passasse, não acertasse as questões certas, não tivesse um número mínimo ali, eu reprovava e fazia de novo. Vocês estão entendendo? Hoje em dia não se volta o ano, né? Mas na minha época, por uma matéria, eu tive que repetir o ano todinho em todas as outras matérias, né? Não foi o caso de matemática, estou citando o exemplo, né? Mas é para as pessoas entenderem, como eu reprovei na trigonometria, terei que voltar no ano seguinte e fazer novamente. Ficou claro isso para vocês? É o que Filomeno está colocando aqui. Nós vamos voltar, uma pré-exposição, porque já fazem 10 vidas que a gente derrapa por causa do álcool, para que ver se nessa vida nós vamos vencer essa provinha aí, essa condição. Está difícil? Está difícil, a gente vai até as 2 horas da manhã. Certo? Vamos lá. Continuando. Influência espiritual. Primeiro, nós vamos fazer uns 40 minutos de explicar essa figura aqui maravilhosa, que traz a ideia do que ocorre, né? Então, aqui nós temos uma figura, o meu está indo agora, né? Então, diríamos que aqui, ó, vivo encarnado com corpo físico, apenas esse alcoólatra e este outro aqui. Só tem 2 vivos na figura, tá? Só tem 2 encarnados, certo? Bebendo, e tem 13 espíritos com uma fisionomia boa, né? Uma fisionomia bem regular, com certo brilho, que estão analisando uma situação em um bar. Num bar onde 2 alcoólatras bebem, certo? E um espírito com o seu perispírito deformado, porque ele é um espírito que já teve muitos problemas em vidas passadas com álcool, continua tendo no mundo espiritual, que está, então, com o seu perispírito todo deformado, causado pelo excesso das substâncias alcoólicas em seu perispírito, e que trouxe também do seu corpo físico de outra vida. Nota-se que ele apenas aspira as emanações que saem da boca da garrafa, de todas as situações que estão ocorrendo, certo? Verifiquem que o perispírito dele está todo deformado, né? Como se fosse com unhas e com garra. Isso ocorre por causa das inúmeras encarnações desses indivíduos, agora espírito, né? Em situações do álcool, certo? Ficou claro isso para vocês, essa figura? E esses espíritos estão fazendo análise, então. Então, se vocês imaginar que uma pessoa que há 3, 4 vidas vem sempre incidindo nas questões do álcool, que é milenar, né? Vai estar com seu perispírito deformado quando desencarnar. E com tristes feições, diríamos assim. E aí, porque a gente fala aqui, então, a condição, né? Nós colocamos a condição de que está pesado esse espírito. E ele aqui, através da sua mão, que o perispírito é energia, né? Consegue estimular a vontade, o desejo de beber seu para o encarnado que aceita, porque é uma reciprocidade. Se nós pudéssemos ver o perispírito deste encarnado, ele tem perispírito, né? Corpo físico, perispírito e espírito. Nós pudéssemos ver, viríamos que o perispírito dele, de 40 anos bebendo na Terra, estaria mais ou menos numa condição parecida com a do espírito que está com ele. Ficou claro assim? Essa é a condição, não tem como fugir. Você coloca uma coisa ruim para dentro de você, você machuca o seu perispírito. Ah, então só bebida, álcool e droga. Não, não é só isso. 40 anos falando mal dos outros, eu vou ferir meu perispírito? Vai. Fazendo uma reflexão, uma ligação entre o fato e outro. Então é tudo. 40 anos pensando mal do meu marido, com ódio dele, mesmo casada com ele, estou fazendo mal, o meu perispírito está. Inclusive, você pode ter uma úlcera, desencarnar por causa dessa úlcera, causada por esses 40 anos pensando mal do seu marido. Ficou claro para você? Está fazendo uma ligação nas outras situações. Então, o que diz o Espiritismo sobre a influência espiritual, né? Na questão 459, que é brilhante, e aí ela serve para tudo, né? É uma questão maravilhosa, sensacional. Todo espírito tem que saber de cabeça. A pergunta é a resposta. Kardec perguntou para os espíritos. Influencia os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Ele perguntou em 2 coisas, tá, pessoal?
Pensamento é uma coisa, ato é outra. Ato é isso aqui, ó. Pego e larguei o livro aqui. Isso é o ato. Pensamento é o que eu estou pensando, certo? Então, Kardec perguntou as duas coisas. E a pergunta que eu faço para vocês: algum dos senhores consegue ficar sem pensar? Tu consegue, Leandro? Ficar sem pensar? Nem um segundinho, não consegue? Tudo bem. Só para os senhores terem uma ideia. E os espíritos, então, vão responder a Kardec de uma forma brilhante. Sim, muito mais do que imaginais, chegando a vós ao ponto de vos comandais. Né? Muito mais do que imaginais, influenciar ao ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Se eu conseguir, se os senhores conseguirem fixar a resposta dessa pergunta, entender e praticar, a vida dos senhores se transforma. O difícil é nós nos lembrarmos, quando estamos brigando com a esposa, ou com o chefe, ou com um amigo, ou com um colega, de que tem um espírito ali me botando as palavras feias para me dizer. Vocês estão entendendo? Quando eu entro na energia de querer falar mal de alguém, os espíritos chegam perto de mim. Opa, o Carlos vai falar mal, vamos lá, vamos botar umas palavras boas na cabeça dele. Mas quando o Carlos quer falar bem, os espíritos do bem também vêm. Certo? Então, essa questão aqui é fundamental para a questão das drogas, da dependência, do álcool. Mas, na 456, Kardec também pergunta: veem os espíritos tudo que eu faço? Tudo que fazemos? Muitos querem beber escondidinho em casa, né? Vou beber escondidinho em casa para minha mulher não ver. Os espíritos também respondem de forma brilhante. Podem ver, pois, que constantemente vos rodeio. Sempre na nossa volta. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Não se ocupe com o que lhe é indiferente. Ou seja, ninguém precisa ir na casa espírita perguntar para um trabalhador da casa qual é o espírito que está do meu lado. Ninguém precisa. Coisa mais fácil do mundo é saber qual é o espírito lá do lado de você. Basta saber o que você está pensando naquele momento. Está pensando em beber, usar drogas? Já está 2, 3, 4 espíritos ao seu lado ali para incentivar. Está pensando em ir num asilo de pobre fazer uma leitura para os nossos irmãos que estão lá? Vários espíritos do bem, de energia boa, estão do lado de você. Simples assim. Da mesma forma, na condição de que espírito está comigo, na minha casa, em qualquer lugar, qual é? Basta saber o que eu estou pensando. Simples assim. Muito fácil. Não precisa ir numa casa espírita, certo? Aqui ele vai dizer que Chico Xavier, né? Outros espíritos, ó. A obsessão mundial do álcool no plano humano corresponde a um quadro apavorante de vampirismo no plano espiritual. Vampirismo não tem nada a ver com esse negócio que a gente vê na televisão, tá? Vampiro, esse negócio tudo não tem nada a ver com essa palavra aqui. Essa palavra existe neste livro, está dessa forma. Mas o vampirismo é o outro espírito que está sugando a sua energia, está sugando a sua bebida, está sugando o seu cigarro, está sugando o seu falar mal dos outros, certo? Uma forma bem simplista, estou passando para você. Nessa outra figura, né, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, na fotografia de Divaldo Pereira Franco, no livro chamado Os Bastidores da Obsessão, ele traz essa condição. Ó. O dependente do álcool e de outras drogas retransforma em perigoso instrumento dos espíritos inferiores, através do uso alimentar, a ele mesmo, alcoólatra, e as entidades que obsediam. Esse texto, esse parágrafo que Filomeno coloca, nos dá a ideia de que nós estamos compartilhando a nossa bebida com os espíritos. Nós somos o copo de bebida do espírito. Certo? É bem interessante essa condição. De que maneira o espírito faz uso de bebida junto ao alcoólatra? Uma forma bem simples para os senhores entenderem. Né? Ricardo de Bernardi vai dizer que existe 2 tipos de espírito, mas ele tira do livro de André Luiz, certo? Que é a evolução dos mundos. Existe o espírito ectoparasita, são aqueles espíritos que costumam frequentar bares, locais de bebedeiras, e absorvem para si o álcool que está transitando no corpo físico e no perispírito do alcoólatra, do bêbado. Simples assim. Ele não precisa nem ter conhecimento. Eu estou aqui tomando um copo de vinho, o espírito já está do meu lado. Quando eu coloco o vinho dentro da minha laringe até chegar no estômago, ele entra automaticamente na minha corrente sanguínea e passa instantaneamente para o meu perispírito. Dessa forma, o espírito que é, assim entre aspas, perispírito, chega do meu lado. Vou abrir um parênteses aí, ó. Nenhum espírito entra dentro da gente, tá? Não existe isso. O espírito ele só necessita estar do seu lado porque ele vai ligar o perispírito dele, que é a energia,
ao perispírito do encarnado vivo. Dessa forma, eles fazem essa ligação simplista, sem conhecimento até, e suga, através do pensamento e do desejo e da vontade, o que está transitando dentro do meu corpo físico e do meu perispírito. Simples assim. Já espíritos mais com conhecimento no mundo espiritual, sabe que se conectando o perispírito dele através do chakra esplênico, que eu vou mostrar depois mais para frente onde fica, né? Vai conseguir, vamos dizer assim, de uma forma mais fácil, né? Vai conseguir puxar muito mais essas emanações alcoólicas do que se fosse só nessa parte vibracional de se aproximar dele, certo? O chakra esplênico está localizado na região do baço esquerdo do corpo. Então, são espíritos que têm que ter um conhecimento para fazer essa ligação. Ele não vai entrar, ele vai fazer só a ligação de perispírito a perispírito, certo? Essa pergunta, eu costumo trabalhar ela em 35 minutos, Leandro. Por isso que eu acho que não vai dar até às 11h30, meia-noite não vai dar. Essa pergunta é maravilhosa, do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou dessa forma: servirá de escusa, desculpas, né? Os atos reprováveis, aquilo de ruim, o ser devido à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais. Eu vou transformar a pergunta no exemplo. Para você, tá? Indivíduo sai de Florianópolis às 8 horas da noite para um casamento no Itamirim, em Itajaí. Ele vem sozinho no carro dele. E o casamento, esse dia, tinha muita bebida alcoólica lá em Itajaí. Geralmente não tem Itajaí em casamento, né? Bebida alcoólica. Mas lá tinha muita bebida. E ele bebeu muita noite toda. Saiu do Itamirim, eram 5 horas da manhã, em estado de embriaguez. Seus amigos e conhecidos pediram para ele. Eu estou criando uma história, tá, pessoal? Seus amigos e conhecidos pediram para ele não dirigir, que levava o carro. Não, eu estou bem. Muito raro o alcoólatra dizer que está mal, né? Não, estou sempre bem. Dirijo melhor assim. Dirijo melhor assim. E aí ele pega o seu carro e retorna para Florianópolis, em estado de embriaguez. O carro vai para lá e para cá, está dupla, né? Passando a ponte de Tijucas, para quem conhece, tem uma descida, a ponte tem a descida dela, né? Em seguida começa um canteiro bem largo, entre as duas, aqui vem e aqui vai. Ele perde o controle, porque o álcool mexeu na coordenação motora deles, na visão, no reflexo, em tudo. Em estado de embriaguez. Ele ultrapassa o canteiro e vai na contramão da outra via que vem. Bate de frente em outro carro, matando 2 pessoas inocentes. A pergunta de Kardec: não, esse alcoólatra aí não tem muita responsabilidade, não. Ele estava em estado de embriaguez. Essa é a pergunta que Kardec está fazendo. É como se fosse tirar a responsabilidade dele porque ele estava embriagado. Percebe isso? Entenderam a pergunta? Ficou claro para vocês? Que aí seria fácil, né? Seria bom, né? Em estado de embriaguez matei 2, então não sou tão responsável assim. Segundo a doutrina espírita, segundo Allan Kardec, através da resposta dos espíritos, olha que brilhante a resposta, né? Ele vai dizer assim: não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão para satisfazer a paixão. Bom, não tem diminuição de responsabilidade. Ele colocou já um não e deu uma vírgula. Não tem. Mas ele conclui de forma brilhante, né? Em vez de uma falta, comete 2. Então, quando a gente olha um alcoólatra matar inocentes numa parada de ônibus e imaginar que ele vai ficar livre, e fica, em muitos casos, livre de quê? Da lei dos homens. Aqui não. Ficou claro para os senhores? É difícil a gente ver aquele que matou meu filho e a minha filha numa parada de ônibus, ver ele solto? Sim, é difícil. Mas Kardec nos traz aqui a questão do consolo do resultado. Certo, pessoal? Vamos lá. Nunca estamos sozinhos. Agora vai o vídeo. Vou passar um videozinho rapidinho para vocês, né? Rapidinho, modo de dizer, né? Porque a gente vai tentar, para vocês verem mais ou menos. Olha só, pessoal, esse vídeo chama-se Sozinho, número 1, está no YouTube, é só colocar, é claro, né? É uma sequência de 6, e vocês podem, não tenho a ideia de que é exatamente como está, é só uma, vamos dizer assim, aproximado do que seria, para os senhores terem uma ideia, certo? É muito interessante.
Oi, amor, cheguei. Muitos anos. Ele não está com vontade de beber. Eu quero beber. Ele não está com vontade de beber e o espírito já começa a pedir. É bem assim. Enquanto ele não está com vontade, ele tem que domínio da sua vontade, das suas faculdades, certo? A esposa chega, o espírito sai, né? O assunto é outro. A esposa não tem o hábito de beber. A última vez você tratou. Tá, não vou falar dessa vez. Tem um problema. Tá bom. Ela vai trabalhar, ele vai trabalhar. Aí ela saiu e já pegou outra. Cadê serviço? Há uma reciprocidade aqui, né? Ele insiste até que ele sente, o desejo é dele, que a vontade é dele. Ele pega a cerveja, certo? Dessa forma, perispírito, ou perispírito, transmite. O álcool é instantaneamente na minha corrente sanguínea. Então ele passa para o perispírito instantaneamente. E o espírito acabou bebendo junto com ele. Tirou uma certa quantidade da cerveja? Tirou. Os componentes? Tirou, sim. Não tem nem dúvida. Né? Aí ele vai chegar, vai ficar sentado na cadeira, no sofá. Miriam, você lembrou de você do carro? Gostei sim. Pode Cadê a ficar. chave? Tá aqui sim. Eu tô saindo, tá? Pra dar aula. Ele Tá falando, sozinho, ficar sabe? aqui, tô meio Fazendo a cansado. cervejinha dele do jogo. Não vai sair, não? Não, né? Não, ficar quietinho. Sozinho? Sozinho? É, Sozinho. O sozinho. espírito já está ali, ó, já faz a ligação intelectual, a mente, a vontade, o desejo e começa a decidir. Vou passar a tarde toda aqui. Então, esse aí é só um vídeo que eu trago sempre e coloco para o senhor ter uma ideia. Simples assim. Muito simples. O espírito só senta do lado e vai beber. Ali nós temos a condição de um espírito só, né? Mas como diz meu grande amigo Leandro, nós não temos um espiritrômetro. Olhar para a rua, assim, ela tem 2 do lado dela, do teu tem 3, do teu tem 1, não temos para saber. Mas os espíritos vão mais além, nas questões da dependência, inclusive no livro Na Fronteira da Loucura, o espírito Manuel Filomeno de Miranda diz que a multidão de espíritos que estava no carnaval do Rio de Janeiro é muito, muito maior do que dos encarnados, o que nos leva à dedução de que seriam 2, 3, 4 espíritos por cada um das pessoas. A mesma coisa nas questões. Bom, de agora até as 11h30, meia-noite, nós vamos trabalhar 3 livros do Espírito André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, que falam exclusivamente sobre a questão do álcool. O primeiro livro que a gente traz é o livro No Mundo Maior, no capítulo 14, Medida Salvadora. Vamos falar, o instrutor que está junto com o André Luiz é o Calderaro, e vamos falar de Antídio, que está num bar. Tudo que estiver aqui agora, não é o Carlos que escreveu. O Carlos deu um Ctrl+C no livro e um Ctrl+V e colocou ali, certo? Então, todas as palavras estão ali. Eu vou facilitar o conhecimento, o entendimento de cada parágrafo, certo? Pulando alguns, é claro. Então, ele vai começar assim. A multidão de entidades no bar, não, viciosas que a gente movia era enorme. O que está falando do que eu falei agora há pouco. Os dançarinos não bailavam só, mas inconscientemente correspondiam ao ritmo soldado da música inferior, a ridículos gestos dos companheiros responsáveis que eles eram invisíveis. Ou seja, para todo mundo que dançava, existiam espíritos que dançavam juntos, com gestos ridículos. Né? Dessa forma, Antídio, o alcoólatra, 40 e poucos anos, não me falha a memória, acompanhado de 4 espíritos, olha só, 4 espíritos embrutecidas, submetiam aos seus desejos, empolgavam a organização fisiológica, o corpo físico, um a um, ou seja, cada um ia trocando, revezando-se, para experimentar a absorção das emanações alcoólicas no que sentiam os 4. Então, o Antídio está em estado calamitoso. Ele está deitado no chão, de frente à parede, assim, com 4 espíritos, trocando de lugar um para um outro, para sugar as emanações do álcool que estão transitando no estômago e no perispírito de Antídio. Simplesmente, os 4, né? E Antídio está ali. Perfeito. Apossavam-se as entidades, particularmente da estrada gástrica, inalando a bebida a volatilizar-se, né? A transformar-se em, vamos dizer, ar, né? Ar não, mas não é bem essa palavra, da cardia ao piloro, região entre o esôfago e o estômago. Então, o estômago do Antídio estava com álcool da cardia ao piloro, do início ao fim, cheio de álcool.
Os espíritos, essa região aqui, existe a mesma no perispírito do Antídio. Essa foto não tem no livro, eu coloquei para ficar o melhor entendimento para você. Os espíritos manipulavam, perispírito a perispírito, as emanações, o vapor que saía do álcool que estava líquido no estômago de Antídio. Ou seja, se você tomar um monte de cerveja, daqui a pouco você está arrotando. O que é? A cerveja que está no seu estômago que volatizou-se, né? Transformou-se em vapor e saiu através do arroto, certo? A mesma coisa os espíritos estão absorvendo para eles, certo? Semi-desligado do organismo denso pela atuação anestesiante do tóxico, passou a identificar-se mais intimamente com as entidades que o perseguiam. Essa fala, essa escrita é brilhante. O que ele está querendo dizer isso? Vamos resumir de uma forma geral, né? Todo alcoólatra em estado de embriaguez, ou seja, com seu perispírito e corpo físico encharcado pelo álcool, facilitará o acesso dos espíritos. Estou só resumindo o que está escrito ali. Como? O álcool vai tirar as proteções naturais que todos nós temos quando estamos transitando no bem. E através desse excesso de álcool vai quebrar as barreiras protetivas do meu perispírito e do meu corpo físico, fazendo com que os espíritos tenham facilidade para absorver o álcool que transita em mim e, ao mesmo tempo, facilidade em se expressar o que são os espíritos através de mim. Ficou claro isso para você? Ou ficou difícil? Olha só. Eu, sob estado de embriaguez, eu dou condições para o espírito, estado de embriaguez eu estou falando, condições para o espírito colocar palavras na minha boca, me estimular a minha violência e algo mais, né? Continuando. Os 4 infelizes encarnados a seu turno, eu vou até passar um pouquinho, havia atravessado como eles já morreram por causa do álcool, né? Dipsomaníaco, aqueles que morreram por causa do álcool, né? E moravam, vou traduzir ali, e moravam em cavernas no mundo espiritual onde tinha cobras e morcegos. O que é isso? Esses 4 espíritos moravam juntos numa caverna que eles formularam através da mente deles e através da própria mente projetaram cobras e morcegos lá no mundo espiritual. Ficou claro essa primeira parte? Ora, quando eles... Vou até pular o próximo. Ora, quando eles desciam até o bar para beber junto com o Antídio, passava-se de forma automática através da mente, do perispírito a perispírito, aquilo que os espíritos viram e aquilo dos lugares que eles moravam. E Antídio, encarnado, vivo, alcoólatra, 42 anos, batia na parede e dizia assim: sai daqui, cobra, sai daqui, morcego. E todo mundo no bar ria deles. Fui rápido ou vocês entenderam o que eu estou falando? Não era Antídio que estava vendo as cobras e os morcegos. Não era o Antídio. Os espíritos passavam para ele essa ideia. Percebe isso? No momento, que momento? No momento que eles estão se usufruindo das emanações do álcool. Ou seja, semi-desligado do seu perispírito por causa do álcool, quebra-se as barreiras, o espírito se aproxima, bebe junto com ele e, além do mais, passa tudo que ele é para o encarnado vivo. E aí é muito comum nós ouvirmos, né, Rô, das pessoas dizer: meu marido chegou em casa correndo dizendo que tinha um monstro atrás dele que queria pegar ele. Fecha a porta, esposa, fecha a porta, tem um monstro. A esposa olha, não tem ninguém. Pode ser dos espíritos que estão acompanhando meu marido há 20 anos bebendo? Pode. Pode. Brilhante ensinamento, né? Aí ele vai dizer o que eu falei agora, pô, sai daqui, morcego, todo mundo ri dele, certo? Essa é a primeira parte para você ter uma ideia. Segundo livro, capítulo 6, agora o instrutor é Félix, vai falar de Cláudio. Também, 40 e poucos anos, mora num apartamento, ele chega em casa, senta no sofá, eu vou pular os slides e vou falar tudo já para vocês, né? Senta no sofá, né? Só que alguém intercede por ele. Lá no mundo espiritual, fala com o André Luiz, coisa e tal, dá para dar uma ajudadinha lá para o Cláudio. O Cláudio vai, tem os espíritos lá que vão chegar nele agora, coisa e tal. Aí André Luiz desce com Félix até o apartamento de Cláudio. Chegando lá, eles encontram 2 espíritos no corredor do apartamento. A André Luiz entra junto com Félix e olha o Cláudio sentado no jornal, uma mesinha, um bidezinho do lado, com uma garrafa de uísque e um copo. E o Cláudio ali, alcoólatra, hein? Alcoólatra. Sem vontade de beber, não tinha bebido. Pega o jornal, está lendo o jornal. Aí os espíritos entram, e André Luiz está fazendo a reflexão, está olhando, certo?
Os espíritos entram e ficam um de cada lado do Cláudio. E os dois começam. E ele lendo o jornal. E os dois começam. Beber, Cláudio. Beber, meu caro. Começa a falar para ele. E vão insistindo. Aí, há alguma conexão nesse beber, meu caro, entre o Cláudio e o espírito? Sim, sim que há. Há mais de 20 anos que eles bebem junto. Então, quando o espírito chega e faz esse movimento, o que Cláudio pensa? Que ele está com vontade de beber. Os espíritos apenas estimularam o desejo dele. Ele, ali, naquele momento, ele está o quê? Lendo o jornal. E aí, assediado por esses dois espíritos, ele pega, larga o jornal, pega o copo de uísque, a garrafa, derruba dentro do copo e bebe. Quando ele bebe, os dois espíritos que já estavam feita a ligação perispiritual, perispírito, bebem junto. Bebem junto. E André Luiz vai falar que era uma talagada para dois, né? Ele trata como involuntário. Estou pulando para a gente ter mais um tempo, né? A talagada rolou através da garganta, que exprimiu por dualidade. Apelo e resposta, aquilo que eu falei, né? O beber. Aí ele coloca aqui o André Luiz para terminar. Incrível. Aí André Luiz vê que esses espíritos que estão na casa... Preste bem atenção, pessoal. André Luiz vê que esses espíritos que estão na casa, que têm energia ruim, que estão com o seu perispírito todo estrambelado, e as energias desses espíritos vão andando pela casa. Olha só, os espíritos estão na sala, mas as energias vão se aprofundando, e os espíritos vão andando e vão indo. E aí ele vê que onde os espíritos tocam, essa energia fica. Essa energia ruim. Desses espíritos que estão numa condição ruim, né? E aí ele vê que o espírito chega perto do quarto da esposa do Cláudio e não consegue entrar, os espíritos. E vê que a energia deles força para entrar por baixo da porta, também não consegue entrar. Aí André Luiz interroga Félix. O que está acontecendo naquele quarto que essas energias ruins não entram? Aí André Luiz vai com Félix e faz a leitura. Havia uma redoma energética em volta da cama onde a esposa dormia, proveniente das atitudes do bem daquela mulher, que tinha o hábito da oração e se protegia e não bebia, e tinha a questão do bem em seu coração. Recebe ela, então, essa proteção. Ficou claro para você? Está aí um conhecimento brilhante. Como me proteger do meu marido que chegou embriagado em casa com 2, 3, 4, 5 espíritos que esteja, né? É uma condição. Nessa última obra que a gente trabalha, no Domínio da Mediunidade, capítulo 15, agora são 2 instrutores, Aulos e Hilário, junto com André Luiz. E aí eles vão fazer uma análise espiritual, por exemplo, do Chaplin, do Rancho Mariás, da Green Valley, me ajuda aí, Leandro, do Arung, do Bailão do Silva, do Balão não sei de quê, onde está dançando. Eu gostaria que todos os senhores aqui presentes imaginassem na mente de vocês só, imaginassem só, um lugar que vocês conhecem dessa maneira. Onde tem isso? Música, bebedeira, pensamentos desenfreados nas questões do sexo, pensamentos violentos, pensamentos agressivos. Nesses lugares. Que André Luiz vai dizer para nós o que está ocorrendo ali a nível espiritual. Ficou claro para vocês? Então, quando eu botar agora os slides, cada um leve para esse lugar que vocês estão imaginando na mente de vocês. E ele diz assim, ó, quando ele vai chegar no Arung, para entrar no Arung, ele vê um encarnado alcoólatra sair com um espírito grudado nele como se fosse um polvo. O espírito estava grudado no encarnado, certo? Os dois bebiam, né? Saíram em embriaguez. Olha só, as bebedeiras, os dois estavam embriagados, espírito e encarnado, né? Aí André Luiz põe o pé dentro do Arung, eu vou pegar o Arung, tá? O Green Valley, o Rancho Mariá. Põe o pé dentro lá e passa um pouquinho mal. Como? André Luiz? Mas ele era um espírito que trabalhou um monte com o Chico Xavier e coisa e tal, deveria ter condições. Ele mesmo, na somatória das energias deletérias ruins, dos encarnados e do desencarnado, naquele lugar, era muito forte. E quando ele entrou, ele não estava sabendo como estava a situação lá, quando ele põe em pé, essas energias impactam ele. Mas em questões de milésimos de segundo, André Luiz só fecha os olhos e volta a estar claro e ciente para entrar. Ficou claro isso para vocês?
Qual é a reflexão que nós temos que fazer aí? Qual é a reflexão? Que um espírito como André Luiz passou mal quando entrou no Arumbi, por exemplo. Entrou no Rancho Mariás, qualquer coisa que vocês imaginaram na mente de vocês. Então, aí imagina nós, né? Imagina nós. Né? Aí junta fumantes, bebedores e criaturas desencarnadas. Então, todos os espíritos que estavam ali tinham essas fisionomias que a gente traz de novo na figura aqui, certo? Ó, como se fosse aqui, ó, bebendo e fumando. Aqui o espírito absorvendo direto as emanações do cigarro, da bebida, do copo. Opa! Emanações da garrafa e do copo. Ah, então quer dizer que se eu tiver uma garrafa de vinho na minha casa, já faz 15 anos que ele está ali, mesmo com rolha, mesmo com cera, ele pode estar vazando? Pode sim, pode estar vazando. Ah, e esse vazamento assim, esse cheiro, cheguei perto dela, está com cheiro a vinho, os espíritos podem usufruir? Podem. Opa! Então quer dizer, se eu tiver uma adega na minha casa, pode ter espírito na minha adega bebendo? Pode. Não necessariamente em todos os casos, mas pode ouvir. Ficou claro isso para vocês? Então eu não preciso emprestar só o meu corpo físico, o perispiritual, para o espírito beber. Basta eu estar com um copo de cerveja aqui. E nem comecei a beber. Enchi e não comecei a beber, o espírito já está ali bebendo. Porque se a gente pegar o copo que está com uísque e cheirarmos ele, só cheirarmos, nós vamos sentir o cheiro do uísque, do vinho, da cerveja, do que seja. O que é isso, esse cheiro? Emanações dos componentes do álcool que estão ali, que volatilizaram e estão na superfície. A mesma coisa quando eu chego perto de alguém que bebeu e sinto o cheiro da cerveja. O que é isso? Moléculas da cerveja, do álcool, estão transitando na frente da boca da pessoa. Dessa forma, o espírito apenas precisa ficar na frente da pessoa. Que moleza, né? O espírito beber. Fácil, não precisa nem ter conhecimento. Baforadas de fumo arremessadas ainda ao ar daqueles que fumam, pelo calor dos pulmões, que expulsavam isso, encontrando alegria, alimento, outro aspirava o hálito de alcoólatra, aquilo que eu acabei de falar. Aspirava o hálito, né? Saía da boca, e nessa figura que vai aparecer agora, a gente vai ver que o encarnado fumou 4.700 e poucas substâncias, não falo a memória, nunca sei o número certo, passou essas 4.000 e poucas substâncias para o perispírito do espírito, que absorve automaticamente, porque acabou de fumar junto com você. Mas quem são esses espíritos que ficam assim, né, bebendo e fumando com a gente? Espíritos que morreram em vidas para trás e têm o desejo e a vontade de fumar, simples assim. Certo? Tratamentos. Acho que vai dar até as 10 horas, Leandro. Já tem os tratamentos? Tratamentos, né? A gente tem que ter esse pensamento sempre, né? Não podemos diferenciar. Eu tenho que levar meu marido no médico? Tenho. Eu tenho que levar meu marido no psicólogo? Tenho. Tenho que levar... Tenho. E tem que fazer a parte espiritual? Tenho. Jamais aceito a condição que numa casa espírita séria jamais vai existir isso. Não! Não faça nada. Não leve seu marido a nenhum lugar. Traga só aqui na casa espírita que nós vamos resolver o problema dele de alcoolismo. Errado. Quem é que vai tratar o fígado doente do alcoólatra? Quem é que vai inserir o alcoólatra novamente na sociedade? Já que a sociedade facilitou para que ele se tornasse alcoólatra, agora ele é um empecilho, ele me incomoda. Ele está sendo em estado de embriaguez e me incomoda. Agora a sociedade não quer ele. Percebe? Então, assim, médico, todo mundo sabe, né? A Joana também traz essa recomendação, né? Psicólogo para reabilitar o presente, como eu falei, né? Grupo de autoajuda. Sou obrigado a falar do AA. E gostaria que todos imaginassem que aqui fosse o AA. E que todos os senhores já estiveram nessa tribuna falando dos seus problemas com álcool. Aqui é o AA. Você chega na primeira vez, se você quiser, já você pode ir na tribuna para falar da sua situação. E aí, a figura é mais ou menos assim a nível espiritual, para vocês entenderem a importância singular do AA e dos grupos de autoajuda, e o NA também, né? Imaginando, então, que o Carlos chegou no seu primeiro dia no AA, todas as pessoas que estão sentadas já estão há bastante tempo, já estiveram na tribuna, e como regra o Carlos vai contar a sua história. Aí o Carlos pega o microfone no AA e começa a narrar. Olha, quando eu tinha 14 anos, vi o meu pai se embriagar, e meu pai me dava caipirinha para me tomar e coisa e tal. Hoje eu sou dependente de álcool há muito tempo. E aí
a reflexão a nível espiritual. Todos vocês, os senhores que passaram por situações parecidas com a do Carlos, olham para o Carlos e emitem energias de bondade, de benevolência, de tolerância, de amor, porque vocês estão o quê? Se identificando com a história do Carlos. E o Carlos recebe essa energia na tribuna e se sente bem e se empolga e fala muito mais da história dele. Se sente bem como? Bem fisicamente, bem espiritualmente, bem espiritualmente. Ficou claro para vocês isso? Só para vocês entenderem o que ocorre no AA a nível espiritual. Certo? Espiritual. Também na obra magistral Na Fronteira da Loucura, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda nos coloca passo a passo. Né? A gente vai dar uma acelerada para podermos concluir. E ele começa assim, ó. O passe, como eu falei, né? O passe está no estado de embriaguez, né? Para reequilibrar. Vou deixar para os senhores a água fluidificada. Podemos trazer a lembrança do filme Nosso Lar e do livro Nosso Lar, né? Onde ela foi colocado o remédio para ajudar o atual marido da ex-esposa do André Luiz, né? Desobsessão, foi-se na casa espírita. Fez atendimento fraterno. Chegou-se à conclusão que o processo todo da questão do álcool naquele indivíduo tem uma ligação de obsessão. O que é ligação de obsessão? Em vidas passadas, eles foram os parceiros do crime. Mas um acabou matando o outro. E aí um reencarnou, está vivo e gosta de beber e álcool. O outro que morreu, que foi morto na vida passada, está no mundo espiritual o quê? Cobrar a dívida. E aí ele chega e olha para aquele que ele quer cobrar a dívida, que está vivo, encarnado, bebendo. E diz assim, é na bebida que eu vou cobrar minha dívida. Ficou claro para você? Detectou isso? Tem que fazer o trabalho de desobsessão na casa espírita, né? Oração, como sempre, né? O que mais ensinamento, certo? Mas temos mais umas coisinhas. O Evangelho no Lar, que eu poderia dissertar mais 30 minutos para explicar para vocês, e eu vou falar uma coisa só do Evangelho do Lar, se me permitem. Lembra que eu falei que o espírito, quando vai na sua casa acompanhando o seu marido para beber, ou veio junto do bar com o seu marido, os dois bêbados entram na sua casa, e que esse espírito deixa energias ruins na sua casa? Uma das condições do Evangelho do Lar é fazer a asepsia, a limpeza dessas energias ruins. Uma, hein? Estou falando uma. Enquanto você está fazendo o Evangelho no Lar, seu marido está na cama, dormindo no quarto, embriagado, os espíritos estão junto com ele, e onde os espíritos andaram, deixaram as energias, o Evangelho, a equipe espiritual do Evangelho vai começar a limpeza energética da sua casa. Se eu tivesse como ir até as 11h30 da noite, eu falaria mais, né? Exemplo no lar. Meu filho tem 2 aninhos e eu bebo na frente dele. Está certo isso? Não, está errado. Quem tem 2 anos é o corpo. O corpo tem 2 anos. O espírito é milenar. E tudo que ele já fez em todas as vidas está gravado nele. Num corpinho de 2 anos, num corpinho de 2 anos. E ele está conseguindo enxergar eu beber e está vendo sob o ângulo da bebida? Sim. O espírito, sim. Então, o meu exemplo pode estimular meu filho a chegar aos 7, 10, 12, 11, 13, 14 anos que seja de começar a beber? Sim. Você bebe frequentemente na frente do seu filho? Sim. O que eu estou assumindo aí? Uma parcela de responsabilidade. O alcoólatra precisa, qual a prioridade? Todos sabem, né? Vontade. E é muito interessante, eu sou alcoólatra há 40 anos. Hoje eu não vou beber. Os 10 espíritos que estão comigo há 40 anos não conseguem fazer nada comigo. Ficou claro isso para vocês? Nenhum espírito mexe na vontade de vocês. Eles vão insistir, vão até cansar e vão procurar outro. Nenhum. Basta ter vontade. Mas como é difícil para nós ter vontade. É uma questão do livro dos espíritos. A gente faz poucos esforços nas questões da vontade, tá vendo? Todos, depende da vontade da pessoa. A questão 845, certo? Pode os homens, pelos seus esforços, fazer... É isso que eu falo, dominar suas massas. Sim, é que falta vontade para nós. Se a gente tiver vontade, a gente controla tudo. Controla até os espíritos. Nenhum espírito vai mexer na gente. Ele só mexe naquilo que a gente está liberando para eles. Então, quando eu sou alcoólatra, eu faculto, eu dou o direito do espírito beber junto comigo. Mesmo que eu não tenha consciência. Mesmo que eu não saiba. Ou mesmo que eu não acredite. Né?
Então a gente encerrou o nosso trabalho dessa noite. Não fomos até as 11h30, né, meia-noite, fomos um pouquinho 7h05, 7h06. Depois de uma carta de advertência eu recebo, não tem problema, né? Não tem problema. Gostaria que ficasse para os senhores uma reflexão muito importante, né? Que seria a reflexão de que não devemos jamais julgar a família ou o alcoólatra, ou quem quer que seja. Quem somos nós para julgar? Temos moral adequada, perfeita para julgar? Só porque eu não bebo? Só porque eu já venci isso? Não. Não temos. Jesus que tinha, não o fez, não julgou ninguém. Então, nos lembramos de duas coisas sempre nas questões dos alcoólicos. Primeiro, em não julgar e orar. Orar não cansa. Orar com fé é energia boa que vai de encontro a quem precisa. Que Jesus abençoe todos vocês e ilumine a nós todos. Muito obrigado. Depois dessa reflexão maravilhosa, a única coisa que eu queria colocar para vocês é o seguinte: no lugar de marido, nós também temos as esposas. Hoje, bom, como sempre, as mulheres também têm problemas com drogas, álcool e tudo mais. E, para que a gente possa refletir melhor ainda, ele disse da vontade. E a vontade a gente pede a Jesus. Pede a Jesus que nos dê fé, que nos dê confiança, porque Ele está ali, sempre perto. Um segundo, um décimo de segundo, que a gente elevar nosso pensamento, uma nuvem de espíritos maravilhosos vem em nossa ajuda. Nós não estamos perdidos. Ou melhor, Jesus não perdeu ninguém. Nós podemos, com o nosso pensamento, estar com Ele, porque Ele sempre está conosco. E agora, para que a gente possa começar nosso trabalho de passe, os nossos passistas, por favor, se posicionem. Nós vamos iniciar a nossa oração e nós vamos ficar alguns segundos, algum tempo, sem falar nada. Neste momento, nós vamos pedir aquilo que nós estamos precisando no momento. Certo? E depois nós prosseguimos a oração. Então, o Leandro vai desligar a luz, né, Leandro? Para que a gente possa se preparar. E vamos elevando, então, nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, pedindo a Ele que possa nos orientar. Você, Jesus, que diz que nenhuma ovelhinha está perdida. Que você possa nos olhar, fazendo com que nós possamos retornar no caminho que leva a você. Porque você é o sal da terra, a luz do mundo. E assim, oramos por nós e agora vamos orar para o mundo. Esse mundo que está tão conturbadinho,
Mas como foi feito o começo da nossa oração do dia, onde a Ana Dias falou sobre a oração de São Francisco, vamos reportar novamente a ela, pedindo paz. Paz ao mundo, paz a todas as criaturas encarnadas e desencarnadas do nosso planeta. Porque quando falamos Pai Nosso, somos todos irmãos. Que essa luz infinita, Jesus, infla os corações dessas criaturinhas revoltadas e que possa nosso planeta, esse planeta azul tão lindo, se iluminar, porque nós nos transformamos em amor, como você assim o deseja. Dai-nos a fé. Pedimos forças para que realmente possamos reformar esse nosso coração, tirar de nós os nossos vícios e enxertá-los de virtude. E assim, bastante agradecidos, damos graças a Deus. Que assim seja. Amanhã às 8h30, nós vamos ter a palestra online com a Élida, falando sobre tormentos voluntários. Eu vou pedir para que as pessoas fiquem sentadas e que dos nossos trabalhadores passistas pode conduzir na rampa. E que a paz de Jesus esteja com todo mundo, que assim seja.